de verdade, devemos sim desfrutar o melhor que Deus nos dá todo dia. Porque Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas na verdade seria: conhecereis a verdade e a verdade vos fará de homens livres. Você entende? Há uma grande diferença entre ser livre e você ser apenas liberto. Mas deixa-te levar através das Escrituras de Deus e te trazer um conhecimento sobre uma palavra que está escrito no livro de Provérbios, capítulo número 3, no verso 5 a 6. Eu vou citar para você o que ela diz. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Verso 6 ele diz: lembra de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Temos duas palavras que Ele está mostrando para nós o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Do 5 ele diz que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração para nós não confiarmos na nossa própria inteligência. Isso é de fato. Se você confiar apenas na sua própria inteligência, você não vai conseguir chegar até onde Deus quer que você chegue. Mas se você confiar na inteligência de Deus, você verá como Deus vai poder iluminar a sua mente e o seu coração. Mas agora, só que o verso 6, ele não foi muito bem traduzido, ou seja, não foi muito bem entendido, porque do jeito que eles escreveram para nós, não, se você lê com os olhos humanos, sem orientação do Espírito Santo, a palavra ela foi instruída para todos. Mas se você ler, estudar com o Espírito Santo, você vai entender que essa mensagem tem algumas coisas que você deveria ter mudado ali. A sua maneira de pensar sobre esta palavra, ele diz assim, ó: lembra de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Veja, ele está dizendo para nós lembrar a Deus. Mas nós sabemos que para lembrar de alguém ou de alguma coisa é obviamente porque já esquecemos dele. Então, se obviamente nós ainda estamos com Deus, estamos ainda com Cristo e nós nascemos de novo e somos novas criaturas, essa mensagem não poderia ser desse jeito, porque ali nós passamos de religiosos para cristianismo. O cristão não pode ficar lembrado de Deus o tempo todo. Não, está errado. Eu vou te dizer o porquê. Não, eu vou ter que te dizer o porquê, porque só assim que você vai poder entender. Sabe, lembrar de alguém, você só lembra de alguém quando justamente você esqueceu dele. Então você lembra dele. Um exemplo prático, com a sua esposa ou o seu marido, você está com ele na mesma casa, vocês podem sair, talvez seja o dia todo. Em que momento que você vai poder pensar nessa pessoa se você está com ele? Mas apenas 1 minuto ou 10 minutos, se você se ausentar dela, só assim que você vai poder lembrar dela. Mas enquanto você estiver com ela junto, você não pode lembrar dela. Porque você não se esqueceu dele. Porque ele está sempre com você. É disso que as Escrituras elas sempre nos mostram. É disso que nós temos que sempre colocar em prática. Jesus nos diz, em Mateus 14, verso 16, ele diz que eu vou pedir ao Papai que ele mande a você, ou seja, ele mandará a vocês um outro Consolador igual a mim. E esse estará com vocês para sempre, ou seja, esse ficará para vocês, com vocês para sempre. Jesus foi explicitamente correto com sua palavra. Ele disse, o que eu vou pedir para o Papai, ele estará com você para sempre. Ou seja, em outras palavras, não pode se ausentar de você, ele estará com você. Então, em que momento você pode lembrar de alguém se ele está com você? Como você pode lembrar do Espírito Santo se o Espírito Santo está com você? Como eu dei exemplo, como você pode lembrar do seu marido ou da sua esposa se o seu marido ou esposa está com você? Porque ele diz que você tem que lembrar dele, porque o verso ele diz assim, lembra de Deus em tudo que você fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Agora, para nós cristãos, o Espírito Santo está sempre conosco. Nós não podemos lembrar do Espírito Santo porque é Ele quem nos conduz.
Porque é Ele que nos orienta, porque é Ele que está sempre conosco o tempo todo, como Paulo diz, não eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Um exemplo prático que eu posso te dizer sobre a ausência dele, desse Espírito Santo que eu estou falando, ele é chamado de Paracleto. Por que é Paracleto? Alguém que vai estar sempre com você, o tempo todo e o momento todo. E você pode desfrutar o melhor de Deus com ele junto. Agora, Jesus somente na Bíblia, somente nos dizem que ele experimentou essa ausência uma vez só. Se você vê no livro de Mateus, capítulo número 26, a partir do 46, você vai ver que Jesus, ele experimenta essa ausência. Então ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, papai, papai, por que tu me abandonaste? Veja, a única palavra que Jesus menciona a ausência do pai foi aqui. Então ele diz, papai, por que tu me abandonaste? Ou seja, ele lembrou que o papai se esqueceu dele. Ele lembrou que o papai já não estava mais com ele. Mas enquanto você está com ele, você não pode ficar lembrando sempre de Deus, porque ele está com você, ele está andando com você. Ele permanece em você, ele agora se torna parte de você. Agora, quem pode lembrar de Deus somente são os religiosos. Por isso que você vê que o religioso, para ele não se importa. Ele pode ficar nem que seja 2 semanas sem ir para a igreja. No dia que ele for ir para a igreja, toma nota disso, é porque ele lembrou que existe um Deus. É porque ele lembra que existe alguém que pode conduzir os caminhos dele, porque as coisas dele estão dando errado. Então ele lembra que não, eu preciso de Deus, eu preciso caminhar com Deus. Então ele lembra de Deus. Mas nós não podemos estar lembrando de Deus, porque ele está conosco. Ele disse que estarei com vocês, eu farei o meu templo em vocês. É o que ele disse. Ele disse, vocês serão o meu templo. Por isso Paulo disse, vocês são um templo do Espírito Santo. Você tem que aprender a desfrutar o melhor com o Espírito Santo, conversar com ele o tempo todo. Você tem que aprender a desfrutar o melhor com Deus. Os seus momentos você pode passar sempre a falar com ele, porque ele está sempre com você, está sempre pronto para poder te ouvir. Porque o Espírito Santo, Jesus disse, não vai se ausentar de você. Então, o verso 5, ele disse, se você confiar no Deus e colocar o seu coração nele, mas não no seu pensamento, aí sim você lembra que você não pode pensar nos seus próprios pensamentos. Não, eu não posso fazer nada com o meu próprio pensamento, não, eu tenho que estar com ele, eu tenho que falar com ele, ele está sempre comigo o tempo todo. Então, nesse jeito, ele nunca se ausentou com você, ele nunca se ausentou de você. O único modo que você pode pensar, talvez, que ele se ausentou em você, é porque talvez você está fazendo coisas erradas. É porque talvez você já não está mais ouvindo ele. É porque talvez você já não quer mais caminhar como ele quer que você caminhe. Então, desse jeito, você poderá sim pensar nele. Você sim poderá pensar nele. Desfrute da presença de Deus na sua vida sempre. E você verá o melhor que Deus dará para você. Leia sempre a Bíblia, medite sempre na palavra, ore sempre sem cessar. É assim que você vai desfrutar o melhor que há de Deus sobre a sua vida. É assim que Deus vai estar sempre com você. E você vai perceber que você e ele nunca se ausentaram um do outro, mas sempre sim estão um do outro, ao lado um do outro. Amém? Deus te abençoe.